Escola Bíblica Dominical, fonte inesgotável de aprendizado. Eu sou a professora Elisa Nantes e nós estamos aqui mais uma vez juntos para aprendermos a Palavra de Deus. E neste trimestre temos uma lição bastante importante, porque nós vamos falar sobre a supremacia das Escrituras. Uma capa muito linda que nós temos a Bíblia e temos aí saindo aquele brilho do conhecimento, aquele brilho da Palavra de Deus. E nós temos o segundo subtítulo: a inspirada, inerrante e inefável Palavra de Deus. E juntos nós vamos hoje refletirmos sobre a lição 10, as profecias. Para que serve as profecias, amado irmão? As profecias, intitulada essa lição, diz assim: elas despertam e trazem esperança. Quem é um profeta? Ele é o proclamador, ele é o intérprete da revelação divina, ou seja, eu diria com as minhas palavras que ele é o porta-voz de Deus. E o nosso texto áudio nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí nos traz Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3. E nós temos uma certeza, e essa certeza está lá em Hebreus 1:1. Olha que tranquilo da gente memorizar, Hebreus 1:1. Qual é a certeza? Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, por meio de quem? Dos profetas. Para que Deus usa os profetas? Qual será que é o intuito, professor? Justamente para dialogar conosco, para nos alertar, para nos dar esperança, para nos dar direção. E esses profetas nos trazem então aquilo que nós denominamos de profecias. E aí a verdade prática dessa lição já nos traz um esclarecimento. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Para que elas servem? Para nos alertar, produzindo esperança, confiança nas promessas divinas. Vejam que importante nós estarmos estudando sobre essas profecias e a importância de nós termos profetas, pessoas que nos trazem mensagens diretamente do coração de Deus. E a leitura bíblica em classe, que está em Jeremias, do capítulo 1, 4 a 10, Joel, capítulo 1, 1 a 3, e Apocalipse, capítulo 1, 1 a 3, leia, professor, na íntegra, e eu vou frisar alguns excertos para aproveitarmos adequadamente o nosso tempo, como, por exemplo, em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, que diz: antes que te formaste no ventre, eu te conheci. Olha esse nosso Deus já nos dizendo que Ele nos conhece antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. Ele conhece o teu DNA, o meu DNA. Ele nos fez com uma digital única. E esse Deus é um Deus de misericórdia, que se preocupa em cada vez mais erguer homens e mulheres de Deus para serem o porta-voz do Senhor, para nos trazerem conforto, orientação e esperança. Também chamo a atenção no versículo 8, quando diz: não temas, nós servimos um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que em Gênesis já disse: nós seremos vencedores. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos uma certeza: a vitória é nossa, do povo de Deus. E nesse caminho, nós temos lá o verso 9, que diz assim: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então nós já temos aqui na leitura bíblica em classe uma direção importante para nós, professor, orientarmos os nossos alunos. Nós precisamos sim, cada vez mais, termos profetas do Senhor. E as palavras e as profecias que nos forem direcionadas, daí a importância da comunhão com Deus, do conhecimento da palavra de Deus, para que nós saibamos a palavra que procede do Senhor. Esta receberemos.
Por isso a importância de estudarmos essa lição. E aqui em Joel, ainda na leitura bíblica em classe, eu chamo a atenção para o versículo 1. Palavras do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. O Senhor se dirigindo ao seu profeta. Não é diferente em Apocalipse 1, quando nós temos revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. A revelação é dada por Deus para esse profeta. Por quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, Deus usa o seu porta-voz para nos alertar, para nos dar esperança, para nos direcionar. E o versículo 2 diz assim, o qual testificou as palavras de Deus. Presta atenção, professora. Então, a profecia ela deve prover do coração de Deus. Ela deve ser testificada pela igreja, porque o Espírito que conduz é o mesmo. E o Espírito que conduz termina assim a leitura, vou lê-la na íntegra. A qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de quem? De Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Terminando no versículos 3, que eu vou só fazer um recorte, lembra? Mas leia na íntegra, diz assim, bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras desta profecia e o que mais? E guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então veja, nós temos aqui uma palavra de alerta, uma palavra já fechando em Apocalipse para nos dizer assim, ó, povo meu, eu falo com vocês, eu oriento vocês e eu alerto vocês para que vocês fiquem atentos que o tempo da volta do Senhor está próximo. Então o Apocalipse, o livro de Apocalipse, o que ele nos ensina? A viver com Deus no presente, a fim de que, olha que lindo, a fim de participarmos de uma eternidade com Ele. Sintetizando, nessa lição nós estudaremos a profecia bíblica. Trata-se de uma mensagem de despertamento, de esperança, de cuidado de Deus para conosco. E eu gostaria também que você anotasse 1 Coríntios 14, no fragmento que o apóstolo Paulo diz assim, sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Olha, professor, 3 palavras maravilhosas, direto do coração de Deus para nós. A profecia nos traz o quê? Vamos repetir juntos, edificação. Outra coisa, encorajamento nos momentos de dificuldade. Outra coisa, a consolação diretamente da voz de Deus para o meu e para o seu coração no momento difícil. Prosseguindo, quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Que mais Paulo diz? Gostaria que todos vocês falassem em língua, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Então, olha que bacana, nós estamos falando de profecia, nós estamos falando de dons e nós estamos falando também do dom da interpretação de línguas. Para quê? Para a edificação da igreja. E a introdução vai nos trazer que os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar a revelação. E a mensagem profética tinha o propósito de gerar despertamento, arrependimento, fortalecimento da fé e ainda nos trazer esperança. E agora nós vamos ter aquela parte da lição que vai, embora nós já estudamos sobre isso e sobre cada um dos profetas, vai nos dar assim uma síntese e um resgate, fazendo assim uma trajetória bíblica, mostrando que em todo tempo Deus sempre trouxe um porta-voz para falar com o seu povo. E ele vai nos mostrar aqui que os motivos pelo qual o Senhor levantava esses profetas para nos orientar, exortar e N situações, era de acordo com a necessidade daquele momento. Então vejam, nós temos os livros proféticos do Antigo Testamento,
Aí o autor nos lembra que se divide em profetas maiores e menores, nos lembra que a designação não tem nada a ver com o tamanho do livro, mas tipo assim, esse livro com certeza é mais importante, então ele vai ser designado como o profeta maior. Não, não é isto. Tem a ver com o tamanho ali da obra, não do autor, esse é mais, esse é menos. Não, nada a ver. Todos são importantes, todos são homens de Deus, todos são profetas. É apenas uma divisão que foi feita nesse sentido, tá? E os profetas maiores, no sentido de, vamos falar assim, de maior extensão, para ficar bem claro, né? Extensão de número de laudas, que eu chamo de páginas, né? Nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os outros 11, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. Lembrando que não é menores com relação a grau de importância. Todos são iguais, graças a Deus o Senhor não faz acepção de pessoas e nós vamos ver aqui a relevância num resumo de cada um deles. Então, no Novo Testamento, nós vamos então ter apenas o livro de Apocalipse. E depois nós vamos encerrar essa lição fechando nele, porque ele é classificado inclusive como livro profético, e a mensagem desse livro vai nos direcionar ao despertamento e ao mesmo tempo vai nos produzir esperança para o povo de Deus, que é justamente aquele livro que nós vamos ter a questão do arrebatamento, a questão do juízo e, claro, a questão de vivermos para sempre com Cristo. Glória a Deus por isso. O item 1 vai falar dos profetas maiores, lembrando que é apenas uma síntese. Nós já estudamos isso detalhadamente em lições anteriores. Número 1, os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamador, intérprete da revelação divina. No hebraico, essa palavra frequentemente era usada nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Olha a responsabilidade de um profeta. Você falar para o povo em nome do Senhor. Daí a importância de nós conhecermos esse Senhor, termos intimidade com Ele, porque a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Se é a voz do seu pastor, se o Espírito Santo testifica, a igreja testifica, é o nosso Senhor. Se não for, aí nós entramos com o cuidado, que os antigos já falavam, cuidado é melhor que coitado. Cuidado é atenta, presta atenção, não se perca nesse caminho. E você entende, né, professor, que nós que temos dentro da igreja profecias, nós temos que ter todo o cuidado dessa profecia está direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Prosseguindo, os profetas tinham acesso à presença de reis, ofereciam-lhe assessoramento, olha que maravilha, até censuravam seus atos. Isso você vai encontrar em Isaías 37, 5, 7, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Então nós tínhamos eles agindo numa sociedade como conselheiros, e inclusive exortadores no momento de necessidade. O item 2 vai falar sobre os profetas Isaías e Jeremias, que profetizavam onde? No reino de Judá. Vamos lembrar um pouquinho a voz de Deus que chegou até nós através de Isaías? O quão grande Deus o levantou? O levantou para denunciar a rebeldia do povo, apontar o cativeiro como juízo divino, predisse o retorno de Judá do exílio, profetizou a respeito de Cristo, tal como o seu nascimento de uma virgem. Nossa, isso até hoje é uma leitura que todos fazemos assim com muito carinho e também, eu diria, admiração. 700 anos antes de se concretizar esse nascimento. Que mais que Isaías nos trouxe a voz do Senhor? Falou sobre a descendência de Davi e o ministério libertador. Olha quão esse profeta foi importante para nos trazer a voz de Deus. E Jeremias, profeta das lágrimas, né, amados? Profetizou a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração dos remanescentes e a chegada de Cristo como renovo de justiça. Olha que palavra linda. Nas Lamentações temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino, e ambos os profetas anunciaram o quê? Despertamento e esperança. E você vai ver, professor, que isso vai acontecer basicamente em todos os relatos que eu vou fazer. Os profetas Ezequiel e Daniel profetizaram onde? Na Babilônia.
Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado, o que está registrado na Bíblia por Ezequiel. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro, lembrar de que a restauração requer o quê? Arrependimento. E prenunciou a Cristo como pastor e rei. Ó, terceiro que eu estou citando aqui, já apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Daniel também foi para o exílio. Olha o diferencial de Daniel. Ele foi como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, um marco que nós temos na igreja, na história de Daniel, né? Passou a clamar por misericórdia. E olha aqui, professor, o exemplo. O profeta Daniel clamou por misericórdia. O que aconteceu? Como resposta, Deus lhe revelou a restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Olha que importante. E finalizando tal qual o anterior, essas profecias despertavam o quê? A esperança e a reconciliação com Deus. Então nós vemos que o clamor do profeta moveu o coração de Deus e trouxe novas mensagens para o povo de Deus através de Daniel. O item 2 vamos falar dos profetas menores. E eles estavam aonde? No Reino do Norte. 2 profetas menores que nós temos em Israel, Amós e Oséias. Primeiro, Amós. Como que Deus usou Amós para nos trazer recados diretamente do coração de Deus para nos exortar? Para nos também consolar e principalmente para mostrar que nós precisamos nos arrepender para termos um novo encontro com esse Deus. Da seguinte forma, Amós profetizou quando Israel vivia em grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo. Por que será? Olha aqui, professor. Suborno em Israel, corrupção, injustiça. Em razão disso, Amós profetizou o cativeiro como que julgamento, mostrando que Deus é justo juiz e avisou que estava muito triste com toda essa situação de pecado desse povo. E Oséias? Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Essa é uma das comparações e também um dos exemplos que nós estudamos bastante denso e pesado na Bíblia, que nos mostra o quê? Justamente o afastamento de Israel do Senhor e o alto preço da comparação do quão eles estavam afastados e perdidos no sentido de estarem fora dos desígnios de Deus, a ponto de Deus trazer Oséias e revelar novamente a esse povo o quão eles estavam errados e o quão eles precisavam urgentemente voltar aos propósitos desenhados por Deus. Qual a consequência? Teve consequência? Sim, professor, o pecado sempre nos traz consequência. A nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Moral da história, pecamos, Deus nos manda pessoas para nos alertar. Coração está endurecido, há um preço a pagar, há uma consequência a ser responsabilizada por nossas ações. Ainda assim, apesar dos nossos erros, ambos os profetas, o que eles fizeram? Anunciaram novamente que Deus prometeu restaurar o povo. Você vai encontrar isso em Amós, no capítulo 9, versículo 14. Oséias, capítulo 14, versículo 4. Mais uma vez o nosso Deus de amor, nos estendendo a mão, nos estendendo a reconciliação. Mais uma vez esse Deus descendo ao nível do homem e falando, olha, mais uma vez eu perdoo você. Mais uma vez eu refaço uma aliança. Olha o nosso Deus. E o item 2 vai falar sobre os profetas do pré-exílio, ou seja, antes e depois nós teremos o pós. Esses profetas de Judá do pré-exílio são 4. Vamos lembrar rapidamente quem são eles e por que Deus os levantou. Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Joel, vou citar só algumas coisas. Pregou arrependimento, profetizou o derramamento do Espírito Santo. Olha que tremendo. Miqueias denunciou a questão da falsa espiritualidade,
anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Profetizou que Deus usaria a Babilônia para punir a nação. E Sofonias apontou os pecados dos príncipes, a destruição do grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Olha, sempre uma mensagem de esperança. Todas as profecias abordaram o quê? Juízo. Porém, professor, enfatize essa parte porque ela é viva e real. Todas as profecias foram unânimes em enfatizar a misericórdia divina e também Deus provendo o livramento do povo. Item 3, os profetas pós-exílio, que são 3. Quem são eles mesmo? Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, Deus o levantou como porta-voz para quê? Para persuadir o povo a reconstruir o templo. Deus prometeu prover os recursos dessa construção, assegurou que a glória dessa casa seria maior que a primeira, e Deus não é homem para que minta. Deus é fiel e assim ocorreu. Zacarias animou o povo, e Zorobabel a concluírem o templo, anunciou a vinda do Messias como um renovo do Senhor. Veja quantas vezes, professor, nós temos aí a voz de Deus trazendo o Messias, a esperança, o renovo, a esperança, sempre apontando para os momentos de dificuldade para Cristo, para esse Messias. E Malaquias repreendeu o desleixo dos sacerdotes, o pecado do povo, a negligência com os dízimos, a negligência com as ofertas. Você vai encontrar isso lá em Malaquias 3, nos versículos 8 e 9. E o livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa que o dia do Senhor está vindo. Então, mais uma vez, conclui apontando para Cristo, para a salvação. E aí nós temos os demais profetas, Jonas e Obadias. Vamos lembrar alguns feitos que Deus os levantou como porta-voz de Deus para nos direcionar. Jonas foi enviado para pregar em Nínive. Todo mundo conhece a história de Jonas e a baleia. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Porém, contudo, todavia, a nação se converteu. Olha que tremendo. Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive, porque daí já era outro contexto, né, de pecado. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar o quê? A crueldade. E Obadias denunciou a soberba de edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, novamente nós temos uma situação de pecado, Deus os condenara à destruição, enquanto Judá seria restaurada. Sintetizando, o que nós vemos em comum nesses profetas? Novamente, 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio para falar com o povo, e todos eles apontaram para a misericórdia de Deus, para o renovo e para, mais uma vez, Deus estendendo a mão em direção ao homem para nos resgatar. E o item 3 vai falar sobre o livro de Apocalipse, é o último item dessa lição. Autoria, propósitos e destinatários. Então, vou sintetizar em forma de itens para ficar bem didático. Autoria, todos sabemos que é o apóstolo João. Qual que é o significado? Eu escolhi o dicionário bíblico Wycliffe para dar tem lá 3 opções da lição, né? Que nos traz o grego. Apocalipse significa revelação especial de Deus ao homem em Jesus Cristo. Tremendo. Abertura do livro. Atesta de cara, é uma revelação de Jesus Cristo, conforme todos os profetas anteriores já haviam apontado para ele. Propósito do livro, mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Destinatários, as 7 igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Aí você vai encontrar em Apocalipse 1:11, tá? O que revela? Ele encerra o Novo Testamento revelando o quê?
Tremendo, professor. Revelando a vitória final de Cristo, apontando para a concretização de tudo que foi colocado antes por todos esses homens de Deus, apontando para o reino de Deus. E nos trazendo uma mensagem mais uma vez, tal qual os outros profetas, homens honrados, homens que eram referência para todos nós, nos mostrando que o livro ensina a viver com Deus no presente, a fim de que, aquilo que eu falei no início desse diálogo, a fim de participarmos juntamente com Ele da vida eterna. E aí nós temos em Apocalipse 14, nos versos 7 e 8, as revelações do futuro atestam que Deus é quem? Ele é quem controla a nossa história. Se Ele nos conhece desde o momento que estamos no ventre de uma mulher, Ele conhece cada milímetro da nossa vida. Ele conta os fios do nosso cabelo. Então nós temos aqui um Deus que controla todas as coisas. E esse Deus nos mostra, tal qual em Gênesis, quando a gente tem a passagem que a mulher pisará na cabeça da serpente, do ventre dela sairia o nosso libertador, nós temos aqui Apocalipse 20, 10, que já nos diz, Satanás será derrotado, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E nós temos que o pecado será banido, e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Por isso, nós somos encorajados a clamar por todos esses profetas. Ora, vem Senhor Jesus. Conclusão, por que estudar uma mensagem, uma lição que nos resgata um percurso histórico de todos esses profetas, para nos lembrarmos que em todo o tempo da história, Deus sempre dialogou conosco através de profetas escolhidos por Ele, capacitados por Ele, para serem a voz dEle, para nos orientar, para nos exortar, para trazer a misericórdia dele para o povo de Deus. E aí a conclusão da lição fecha nesse sentido. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar quem? Nós, cristãos. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça, a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o quê? O poder, a autoridade, o controle divino sobre todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Então, professor, ministre para os seus alunos. No momento de dificuldade, glorifique a Deus, Ele está no controle de todas as coisas. No momento de bonança, glorifique a Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Seja a situação pela qual nós todos estamos nas intempéries da vida, sujeitos a passar, as tempestades da vida. Seja num mar calmo, seja num mar revolto. Uma certeza, como está em Romanos 5,4. Deus está no controle de todas as coisas. E eles nos servem, essas situações que nós passamos, de experiência, de fortalecimento da fé, e nos produz cada vez mais uma certeza, que nele nós temos esperança. Que o Senhor o abençoe, que o Espírito Santo o capacite e que nós cada vez mais tenhamos, tal qual foi colocado aqui pelo apóstolo Paulo, homens e mulheres que busquem, em 1 Coríntios 14, o dom da profecia e o dom da interpretação de língua, para cada vez mais nós estarmos ouvindo a voz desse Deus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, abençoe a sua família, que o favor de Deus e a sabedoria de Deus esteja sobre você e até o nosso próximo encontro.